Olá, irmãos e irmãs. É com alegria que nós estamos juntos nessa manhã, manhã chuvosa, manhã alegre, manhã de gratidão, para juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. Com muita alegria nós vamos entoar o nosso primeiro hino, que fala da glória de Deus que é celebrada por todos nós. A Deus demos glória. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos para te louvar, para te agradecer e para aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque aos poucos nós estamos voltando aqui neste templo. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos abençoados pela tua proteção e pelas tuas misericórdias. Muito obrigada por cada bênção recebida. E hoje que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós te agradecemos por teu grande amor, por meio do seu Filho Jesus. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus e exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vou estar lendo Salmos 20.
Salmos 20. Ó Senhor, te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceita os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebramos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus, astaremos pendões, satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá com um santo céu e com vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, os outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor da tua vitória, ao Rei respondemos, quando clamamos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé então para o nosso momento de louvor e adoração com os nossos cânticos. E o nosso primeiro cântico dessa manhã é Deus de Israel. Que a glória de Deus possa inundar o nosso ser, inundar a nossa vida. Então vamos celebrar com esse cântico. E é esse Cristo a quem nós louvamos e quem nós adoramos. É o Cristo que tem poder para nos salvar. E é isso que nós vamos entoar com o nosso próximo cântico. Necesitamos de um amor perfeito.
No dia como o de hoje, com essa chuva que cai, com esse friozinho que nos leva a colocar agasalho, e também com essas máscaras que nós estamos usando, fica muito difícil, além da dificuldade do abraço gostoso, também fica difícil perceber o sorriso estampado no rosto de todos, porque a máscara nos impede. Mas certamente nós estamos com um sorriso nos lábios e, mais do que isso, um sorriso no coração, porque estamos diante de um Deus que move as montanhas e concede a todos nós vida e vida em abundância. E é nesse sentido que nós vamos ler o texto bíblico reservado para hoje, que se localiza na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 17. Mesmo sentados, com aquela reverência e atenção de sempre, os irmãos estarão acompanhando a leitura que eu estarei fazendo. O texto diz assim: dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos a Deus ou por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e entre os que estão sendo perdidos. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como este? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, na meditação do culto de domingo passado, 26 de setembro, sobre o Salmo 138, nós demos enfoque a duas figuras usadas por Davi, e figuras lindas que têm relação com a nossa convivência como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, notadamente como comunidade cristã. Quem esteve presente aqui ou quem acompanhou o culto pela internet às 19 horas,
lembra-se de quais são essas duas figuras. A primeira é a figura do óleo, que de acordo com o Salmo 133, era derramado sobre a cabeça do sacerdote que estava sendo ungido, e aquele óleo escorria pelas barbas, e o texto fala as barbas de Arão, e descia até a orla ou a barra de suas vestiduras. Eu realcei no momento a grandiosidade daquela hora, quando o aroma daquele óleo devidamente preparado estendia sobre todo o ambiente. A segunda figura que Paulo usou, ou melhor, que Davi usou, foi a figura do orvalho de Hermon. Era uma referência a um fenômeno natural que acontece naquele lugar, com a parte superior do monte inundado pelo gelo, pela neve, e depois o orvalho descendo pelos vales, causando alegria, bênção e fertilidade. Como eu disse, há uma referência sobre a vida da comunidade de Deus. O texto que lemos agora não é de Davi, é do apóstolo Paulo. E esse texto é muito rico para todos nós, porque não fala apenas da vida em comunidade, mas o texto fala da minha vida, da sua vida, de nossas vidas, como homens e mulheres que se espelham na vida, no ministério e no ensino de Jesus Cristo, através de sua palavra, concedendo a todos nós uma qualidade muito especial, um cheiro muito especial, um aroma muito especial, uma atração, por que não dizer, toda especial. Só que tem uma coisa que é importante destacar nesta hora, e aí vem aquela nossa orientação de sempre, de que nós precisamos entender o texto bíblico dentro do seu contexto. E nós só entendemos esse texto bíblico que eu acabei de ler se nós prestarmos atenção, e muita atenção, no início do capítulo 2 de 2 Coríntios, quando Paulo descreve como é que ele estava vivendo naquele momento, antes de falar do bom perfume de Cristo. Paulo observa ali 3 momentos na vida dele. O primeiro momento é o momento de tristeza. E se vocês observarem bem, eu fiz questão de fazer isso, sinalizando na minha Bíblia com uma caneta a palavra tristeza ou tristezas. Essa palavra tristeza aparece 7 vezes nos 13 versículos iniciais da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele explica que ele gostaria de estar presente lá junto à comunidade de Corinto, mas que havia um problema que o impedia, e o problema era a sua tristeza. E dá a entender-nos que ele não se fez presente na comunidade naquele dia. É como se alguém se ausentasse do culto de hoje porque estava ou está triste, porque ele não queria que a sua tristeza contaminasse os corações e a vida dos demais presentes. Ou seja, se eu estiver presente lá na comunidade, eu vou estar chorando, e certamente os irmãos vão chorar também comigo. Então Paulo estava triste. As razões são percebidas
quando fazemos a leitura de toda a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. O segundo momento pelo qual Paulo passava naquela hora era de lutas pessoais, de sofrimentos pessoais, lutas pessoais e sofrimentos pessoais, talvez parecidos ou parecidas com aquelas lutas e aqueles sofrimentos que nós passamos. Ou seja, Paulo queria dizer: eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou tranquilo. E a terceira observação que temos que fazer é que Paulo estava se sentindo um tanto solitário, não tinha pessoas próximas de si mesmo, e a impressão que nós temos no versículo que antecede a nossa leitura é que Paulo só ficou tranquilo quando encontrou-se com Tito. A impressão que eu particularmente tenho é que a presença de um amigo íntimo, pessoal, o contato com esse amigo mudou todo o quadro na vida daquele homem, na vida do apóstolo Paulo. E é aí que ele começa a sua exposição, mudando totalmente o seu modo de ser, o seu modo de falar e o seu modo de comunicar. Ele começa dizendo assim: dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Mudou tudo. De um homem triste, de um homem abatido, de um homem solitário, está agora aqui um homem grato a Deus. E grato por quê? Porque unidos com Cristo, somos conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória ou da vitória de Cristo. Dá para imaginar o apóstolo, assim como nós, agregados a um grupo de pessoas, grupo pequeno ou grupo grande, sendo conduzidos no desfile da vitória, na procissão, na manifestação de vitória em Cristo Jesus. A ideia que nós temos é que Paulo se coloca junto de um grupo de homens e pessoas que, mesmo diante de lutas e dificuldades, se posiciona agora como vencedores. E a marcha que eles fazem, a caminhada que fazem, é uma marcha, uma caminhada magistral. Até porque essa marcha, que é a marcha cristã, tem um rumo, tem um objetivo. É a marcha dos redimidos em direção do reino de Deus. Essa é uma observação muito importante que nós temos que fazer para entendermos o que vem a seguir. E o que vem a seguir é a descrição da vitória. Como que ele fala? Graças a Deus, porém. Essa tradução que eu li é da versão atualizada na linguagem de hoje. Eu estou misturando um pouco a versão atual com a versão mais tradicional para entendermos bem o texto bíblico. E por que é que Paulo mostra que ele está feliz? Porque somos conduzidos por Deus como vencedores em Cristo, mas também porque, além de nos conduzir em triunfo, diz Paulo, nós somos como o bom perfume de Cristo. Perceberam a mudança? Da tristeza,
das lutas, da solidão, para esse momento em que a grandeza de Deus é manifesta através da vida humana como bom perfume de Cristo. Quando nós falamos em nós somos o bom perfume de Cristo, a impressão que nós temos é de um Cristo cheiroso, de um Cristo perfumado, da pessoa de Cristo presente, exalando aquele aroma agradável que nos concede muita atração. E nós podemos dizer nesse momento que, na verdade, nós percebemos o cheiro de Cristo, nós sentimos o cheiro de Cristo, e falando em cheiro, todos nós temos marcantes em nossa mente, em nossos corações e em nossas vidas, a marca de muitos e muitos cheiros. Por exemplo, o cheiro do cafezinho da manhã. Com o cheiro do cafezinho da manhã, nós já associamos a imagem de quem está fazendo aquele cafezinho. Normalmente a mãe, mas também pode ser o pai, ou pode ser um filho. Aquele cheiro que você sente da cama. Normalmente nós guardamos uma imagem muito forte a respeito do cheiro. O cheiro nos faz lembrar de pessoas queridas, que ainda vivem e pessoas que não vivem mais. Eu, por exemplo, lembro-me do cheiro da minha mãe, e tenho guardado em casa uma caixinha do produto que ela usava, que era o antigo pó de arroz. Os mais novos nunca ouviram falar disso, talvez. Uma caixinha cor-de-rosa com um pó cheiroso chamado pó de arroz, Cachemir Bouquet. Até a marca, até a origem. A marca da minha mãe. A gente guarda a marca de pessoas que gostam de usar perfumes, e sempre usamos uma exclamação: como ele está perfumado hoje, e essa marca fica. Há estudos de especialistas que mostram que as pessoas mais idosas se lembram com mais nitidez de coisas do passado que têm relação com cheiro, como esse que eu estou falando para vocês. Esse cheiro do que eu me lembro me reporta com 3 ou 4, 5 anos de idade, ou seja, 75 anos atrás. E Paulo está falando que nós temos o cheiro, e o cheiro que nós temos é o cheiro de Jesus. E é interessante que esse cheiro de Jesus está expresso na vida humana, e bem expresso na vida humana. Quando nós observamos, quando nós vemos, quando nós sentimos, quando nós acompanhamos ações humanas que restauram a vida, que restauram a alegria, que restaura a paz e que restaura a esperança, nós vamos percebendo que aquilo não é próprio da pessoa humana, não é natural naquela pessoa humana, porque é algo muito especial que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo e que está nos fazendo muito bem, porque está fazendo muito bem a vida das pessoas. Para não descer em muitos detalhes, veja, por exemplo, o exemplo de um enfermeiro, de uma enfermeira. Como esses profissionais da saúde cuidam dos seus pacientes com tamanha dedicação nesse momento que nos leva muitas vezes à emoção. Não é apenas o medicamento que está sendo ministrado, mas é uma palavra amorosa, é um gesto amoroso, é um olhar amoroso, são procedimentos amorosos, muitas vezes além do horário duro do trabalho, mas ali está um enfermeiro,
um médico, uma médica. Esses dias eu me emocionava ao ver o médico dirigindo as palavras, e eram palavras finais a um paciente com Covid, e depois das suas palavras, ele falou: antes de eu ir embora, eu quero orar com você. Certamente, se aquele paciente se restaurasse, se sobrevivesse por muito tempo, ele jamais se esqueceria da imagem cheirosa, do aroma daquele profissional de saúde, daqueles profissionais de saúde que cuidam dele. É isso que Paulo chama de bom perfume de Cristo. E é importante que, neste duro momento que nós vivemos, consigamos entender que nós temos que exalar perfume. E o que se exala no momento nem sempre é perfume também. No momento se exala muita raiva, muita polêmica, muita discussão, muitas críticas e assim por diante. É só observar o momento que nós vivemos. Mas Paulo fala que nessa marcha triunfal nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Aí, irmãos e irmãs, tem mais uma coisa ainda. Quando Paulo fala do perfume em Cristo, ele fala da grandeza que está no ser humano, que teve essa relação com Deus, que está tendo, que teve, que terá essa relação com Deus e com Cristo Jesus. É o jeito diferente que aparece na vida de alguém nesse momento difícil de enormes tribulações. A nossa oração é para que tenhamos esse texto bíblico em vista nesta oportunidade. A nossa oração é para que esse texto bíblico, aliado a outros recursos que nós temos, como orações, cânticos e hinos e a própria comunhão nossa, faça com que esteja havendo, esteja existindo, esteja brotando, esteja nascendo algo diferente em nós, mesmo convivendo com a pandemia. Aí entram qualidades importantes que devemos cultivar, como a paciência, como a compreensão, como o amor, como o afeto, que vão sendo espalhados e vão sendo concebidos como o bom perfume de Cristo. E daí sim nós percebemos que o cheiro de Cristo está presente naquilo que Ele fez, faz e fará. Lembrem-se, ou lembremos-nos do modo como Jesus falava. Lembremos-nos do modo como Jesus agia. Lembremos-nos do modo como Jesus decidia as coisas. A presença de Jesus é a expressão máxima do perfume de Deus. E é esse perfume de Deus que nos chegou através de Cristo, que sai de nós, não como qualidade própria, não como algo que nós construímos, não como algo que nós trabalhamos, mas é como graça de Deus. E isso chama-se Evangelho. Nada mais, nada menos do que Evangelho. Nesse mês de outubro, quando a atenção da sociedade está voltada para a cura da própria sociedade, e quando nós, como igreja,
já começamos a pensar na reforma protestante do século XVI como uma nova luz na vida da humanidade. Neste momento, nós temos que pensar em nós, como testemunhas de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que tenhamos isso em mente e no nosso coração e na nossa prática. E com isso, nós estaremos exaltando o Cordeiro, o bendito Cordeiro, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino Seja Bendito o Cordeiro, como resposta à nossa meditação e também preparando-nos para a celebração da ceia do Senhor. Mesmo sentados, vamos cantar com bastante expressão. Vamos elevar a Deus os nossos corações numa oração de ação de graças. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar e engrandecer, ó Deus, nesta hora de culto em que iremos participar desses momentos tão preciosos junto a Ti, celebrando a ceia do Senhor. Nós queremos, Pai, dedicar esses elementos, pão, suco, diante do Senhor, representando o Teu corpo, o Teu sangue, e consagramos e dedicamos agora para esse momento especial. Louvamos-te, ó Deus, pelo Teu sacrifício ali na cruz, no qual o Senhor derramou o Seu preciosíssimo sangue para nos libertar e nos salvar. Nós te engrandecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje de uma forma um pouco diferente, por causa da forma de apresentação do nosso material de ceia. Eu tenho aqui em mãos o pão. Tenho também em mãos o cálice. Mas temos também ainda o nosso kit de participação que os irmãos têm em mãos. Se não tem ainda, podem pegá-lo ou pegá-los ali na entrada do templo. Esse é o momento do partir do pão, que faz-nos recordar do delicioso momento, do aromático momento da presença de Jesus junto com os seus, celebrando a ceia do Senhor.
Naquele momento, naquele dia, naquela hora, Jesus toma o pão e parte o pão assim, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será dado por amor de vós. Façam isso em memória de mim. Com o cálice disse: tomai e bebei, este é o meu sangue que será derramado por amor de vós. Façam isto, fazei isto em memória de mim. É o que nós vamos fazer agora, e os irmãos vão abrindo aí o seu kitzinho. Os irmãos que estarão em casa preparados para esse momento poderão também pegar o seu pão e o seu cálice e tomar em atitude de ação de graças. E enquanto tomamos e depois que nós tomarmos, enquanto comemos e depois que comermos, nós estaremos cantando as duas outras estrofes do hino Seja Bendito o Cordeiro. Nós queremos agradecer aos irmãos e às irmãs que, mesmo diante de uma manhã fria e chuvosa, estiveram aqui, estão aqui, e também agradecer àqueles que não na manhã, mas no início da noite, estarão acompanhando. Espero que isso fosse possível
por causa das nossas dificuldades aqui com o nosso equipamento, mas sendo possível que todos também sejam abençoados enquanto estiverem acompanhando. E também nós queremos desejar a todos os irmãos e irmãs presentes aqui e os de casa, que essa semana seja uma semana muito abençoada e que nessa semana nós possamos colocar para fora aquilo de melhor que existe em nós, que são nossas qualidades cristãs e que tornam-se o bom aroma de Cristo Jesus. Nós vamos ficar em pé e vamos entoar o cântico final de despedida deste momento. Depois estaremos orando, impetrando a bênção e cantando o Amém Tríplice. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu afeto, obrigado por teu carinho, obrigado por teu amor, obrigado por teu aroma expresso na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigado por este momento de culto, de adoração. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs presentes aqui. Obrigado pela vida dos familiares, dos irmãos e irmãs presentes aqui. Nós somos-te imensamente gratos, porque tu tens como Pai amoroso cuidado de todos nós. E nesse sentido nós oramos também, ó Deus, para que tu continues cuidando de todos nós, dos nossos familiares também, os presentes e os ausentes, os que estão bem de saúde e os que não estão bem de saúde, que todos eles sejam guardados por ti. Lembramos-nos dos irmãos e irmãs que por trabalho ou por enfermidade ou por causa da idade não podem e não poderão tão logo se fazer presentes conosco. Que as tuas bênçãos, que sempre chegam, continuem chegando na vida de todos eles. Nós oramos também para que tu estejas tomando conta do nosso país, do nosso mundo, da humanidade sofredora. Que haja uma transformação radical na vida de todos e que essa transformação venha diretamente
do teu poder salvador, curador e transformador. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.